Vamos lá, então. Eu sou o professor Dirceu, de Geografia, muitos de vocês, né, já me conhecem. Eu trabalho atualmente aqui no estado de Santa Catarina, né, na região de Joinville, né, dou aulas em colégio público e particular. Sou professor já há mais de 20 anos. Trabalhava principalmente em São Paulo, trabalhei, né, principalmente em São Paulo por muitos anos, e desde 2016 eu estou aqui. E estou gravando aqui um vídeo para falar sobre alguns temas, quer dizer, trazer outros pontos de vista. A discussão ambiental no Brasil, que as ciências humanas têm uma preocupação, mas a geografia em particular dentro das ciências humanas, tem sido terrível, né? Tem sido terrível. E só que se usa um discurso, né? Então é um negócio, olha, é uma coisa pavorosa. O que o governo e os apoiadores tentam fazer é de uma apelação, né? É de uma falta de escrúpulo que irrita bastante. A nacionalização de causas universais. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Então, ele nacionaliza a questão ambiental, ele nacionaliza a questão do preconceito. É podre, é podre. Pelo seguinte, né? O que você vai, né, o que essas pessoas vão falar? O que você vai ouvir? Quem é, né, a Europa, a Alemanha, os Estados Unidos, para falarem da questão ambiental? Olha o que eles fizeram durante a história, né? Então, o que o cara faz? Ele nacionaliza uma questão, de novo, que é universal, para poder legitimar as ações dele. E o mais terrível, eu acho que até proposital, né? Ele se apoia justamente naqueles que têm o mesmo discurso, a mesma postura que ele naquele país, para legitimar a ação dele, né? Olha aí no teu país, o quanto que já se desrespeitou a questão indígena, olha quanto se, né, degradou o meio ambiente, quem são vocês agora para falar? Ou seja, dentro daquele, como se naquele país fosse todo mundo igual, né? Então, quer dizer, dentro daquele país, ele se apoia naqueles que têm a postura deles, que tem o comportamento deles, para legitimar que ele possa fazer tudo isso, né? Seria mais ou menos uma coisa assim, ó. Eu pego um. Vamos dizer que eu tivesse um aluno alemão. Vamos dizer que eu tivesse um aluno alemão. E na minha aula ele fizesse algum questionamento político sobre algum governo, sobre o governo brasileiro, sobre um governo de outro país, da China, que governo fosse, tá? Ele chegasse e fizesse um questionamento sobre a democracia, né? Sobre o respeito aos princípios humanos. Se eu chegasse para ele e falasse assim: quem é você para questionar o governo brasileiro, chinês, ou seja, que governo, né? Ou que governo for? Você é nazista, olha que o seu país, né? Vocês são nazistas, vocês criaram campo de concentração, vocês mataram. Você está entendendo? Eu nacionalizo o discurso. Quer dizer, então, o que eu faço, né? A partir desse momento? Que todo alemão é nazista, inclusive os que nem viveram naquela época, inclusive os que são absolutamente contra isso. Eu coloco todo mundo no mesmo pacote para legitimar, não é? Práticas, tá ok? Condenáveis. Cara, isso é de uma podridão, né? Sem fim. Sem fim. Você está entendendo? Então, eu pego um europeu que tem críticas à política ambiental, né?
desse governo como se fosse ele que participou da Revolução Industrial. Como se ele não tivesse lá no país dele também brigando pelas questões ambientais. Nós que lutamos pelas questões ambientais, nós temos uma postura, de novo, universal, eu apoio ele me apoia. Eu não quero que degrade aqui e não quero que degrade lá no país dele. Eu espero que lá ele esteja fazendo a mesma coisa, brigando para não degradar no país dele, né, e que não degrade aqui. Então, eu acho ótimo quando um eleitor alemão que tem uma questão ambiental hoje muito bem resolvida, pressione o seu governo para que no seu país as questões ambientais sejam respeitadas e que o governo deles não apoie políticas ambientais de outros países, políticas inadequadas ambientais de outros países. Porque se lá na Alemanha o governo tomar uma postura diferente, ele não se elege, ele vai ter dificuldades. Porque, de novo, a questão ambiental é muito bem resolvida, tá? Ou muito bem encaminhada, se comparado ao Brasil. Então, veja, esse alemão que está lá, preocupado com a questão ambiental, né, não é o cara que desmatou no período da Revolução Industrial, e nem é o cara que está desmatando agora, na Europa, caso aconteça. Né? Pelo contrário, ele está brigando lá para que o meio ambiente... Cara, a gente está brigando não é pelos animais dos nossos países, é pela biodiversidade, pelos animais de todo o planeta, né? Então, me preocupa a degradação da floresta da Alemanha, da Europa, dos Estados Unidos, como a brasileira. E para o europeu, ele se preocupa com a degradação da floresta brasileira, americana e da Europa. Tá ok? É isso. Então, o que acontece? Organiza esse discurso terrível que a pessoa, né? Quer dizer, o governo faz isso de caso pensado, ele sabe que ele está jogando sujo. Ele sabe que ele está jogando sujo. Né? Mas a população recebe esse discurso que tem uma estética, a princípio, que faz sentido, né? Mas que a estrutura dela é podre, é nojenta. Tá ok? Então, quer dizer, um americano não pode se indignar com uma política, né, em relação aos grupos étnicos, às minorias, aos indígenas, né? Ele não pode se indignar, fazer uma crítica, porque no país dele, historicamente, se teve um desrespeito, sendo que não foi ele que historicamente fez isso, e ele nem apoia esses discursos que desqualificam, ou esses discursos que não atendem às necessidades dos povos indígenas, seja da América do Norte, dos Estados Unidos, né, ou do Brasil, ou seja, o cara lá não tem nada a ver, mas como ele pertence a um país que historicamente teve problemas, então ele não pode falar negativo. É terrível isso, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção, é lógico, quem defende... ninguém é bobo, né? Sabemos como que é a postura ambiental do governo. Tá? Então, aquele que defende, ele vai até saber, ele vai até se tocar disso, né, vai passar um pano, vai deixar passar batido. Tá? Mas é importante que tem muitas pessoas que olham para isso e falam, faz um certo sentido você desmontar isso, falar assim, não faz um certo sentido. Isso é uma malandragem sem tamanho, porque nós que temos essa luta, nós formamos uma rede global. Nós que lutamos pelas questões ambientais, nós que lutamos pelos direitos humanos, nós que lutamos pelas minorias étnicas, nós que lutamos, né, contra o preconceito. Quer dizer, nós estamos em todos os países, né? E um apoia o outro. E é óbvio que a tendência é que essas pessoas tentem, dentro do próprio país, ter políticos que representem, que levantem essa bandeira. Então, tome cuidado com isso, cara. Tá? Essa postura ela é extremamente perversa, tá? Ela é extremamente mal intencionada, tá? Tome cuidado com isso. Obrigado pela atenção de vocês.